o rebaixamento? É possível garantir ao torcedor que isso não vai acontecer? A meta da gestão, a meta da diretoria de futebol, a meta do presidente do comitê de gestão, isso nem passa. A gente quer brigar para ir para a Libertadores, tá? A gente tem que olhar sempre para frente. São 9 jogos sem vencer, quem olha faz parte do futebol. Estou tão bravo como a torcida, como todo torcedor santista. É inadmissível isso, é vergonhoso. Tá? Agora não adianta ficar chorando. A obrigação da gestão é tentar reverter isso. E é o que estamos fazendo. Desculpa, presidente Andrés Rueda, mas para mim o Santos sim tem que se preocupar com a parte de baixo da tabela. O Santos nesse momento está mais perto de brigar para não cair do que brigar por uma vaga na Libertadores de 2024. Não sei o que se passa na cabeça do atual presidente do Santos, mas o que ele fala e o que ele faz mostra que de fato ele acredita que está tudo tranquilo no Santos, de que o Santos não tem chances de um rebaixamento, a não ser que o Santos já esteja encaminhado com grandes contratações para a sequência desse ano e a gente ainda não tem conhecimento. Mas o cenário atual, um time que está a 10 jogos sem vencer, um time que os adversários não precisam fazer força contra o Santos, um elenco que parece também não entender a dimensão do problema que nós estamos enfiados, traz preocupação para o torcedor. Sinal de alerta novamente ligado, que já era um indício, né, do que poderia acontecer no Campeonato Brasileiro após o péssimo Campeonato Paulista, mais um ano onde o Santos encontrou dificuldades na competição estadual. Um Santos que quinta-feira vai cumprir tabela, vai ser um amistoso contra o Blooming, porque já está eliminado de forma precoce na fase de grupos da Sul-Americana. Um Santos também que não conseguiu avançar do Bahia na Copa do Brasil. Esse é o Santos, mas para o presidente, para jogadores, tá tudo tranquilo, né? Estão tranquilos com o que está acontecendo. Vamos falar um pouco sobre esse momento do Santos, quero muito a sua opinião aqui nos comentários. E nessa segunda-feira, oficialmente começa, né, os trabalhos de Paulo Turra, técnico do Santos Futebol Clube, já com treino nesta segunda-feira, talvez um treino mais leve, né, por conta do jogo do último domingo, se bem que, né, o Santos já se preservou no último domingo contra o Flamengo. O Santos com preguiça, um Santos que, né, apesar de ter feito 2 gols, deixou muito a desejar, principalmente uma equipe que não vence há 10 jogos. Na Vila Belmiro, 3 derrotas seguidas. Há quanto tempo a gente não via isso? Perdeu contra o News Old Boys, perdeu contra o Corinthians e perdeu contra o Flamengo. Só fazendo um recorte desses 3 jogos, dessas últimas derrotas na Vila Belmiro. O News Old Boys não precisou de muito para ganhar do Santos. O Corinthians, eu até falo que tirou um certo pé, né, contra a gente. O Corinthians fez ali o resultado, fez 2-0, estava tranquilo. O Flamengo, quando tinha um pouquinho mais de vontade, chegava com facilidade no nosso gol. Repetindo o que eu disse, os times não precisam jogar muito para ganhar do Santos. E o Santos precisa, fazer um esforço para tentar fazer um jogo mais ou menos. É necessário reforços de peso, reforços de qualidade. Chega de ficar com esse discurso de economia, que também, né, vem na contramão do que a gente pega na folha salarial do elenco do Santos. Jogadores que recebem um bom salário, jogadores que o Santos paga uma fortuna e sequer são relacionados por questões de comportamento, né, com o torcedor, que é a questão do Natan. O último jogo dele foi contra o Curitiba, depois contra Corinthians e também contra Flamengo, sequer relacionado, um jogador que custou aos cofres santistas pouco mais de 10 milhões e não rende absolutamente nada. João Lucas também, um jogador que custou 8 milhões e não rende absolutamente nada. Então o Santos até que contrata, né? Mas contrata muito mal. É um Santos que não consegue canalizar de forma correta o investimento que tem. Eu tenho isso para gastar. Então vai no investimento certeiro, um jogador que vai render. É um Santos que paga altos salários para jogadores que não rendem em campo.
E essa janela de transferência é a última chance do presidente Rueda dar um pedido de desculpa para o torcedor. Obviamente que não vai apagar esses últimos anos de eliminações e vexames do Santos, mas é a última chance dele pelo menos terminar o Campeonato Brasileiro com o torcedor santista não fazendo conta para um rebaixamento. Porque esses jogadores parece que querem entrar na história do Santos, né? Só que de forma negativa. E se continuar desse jeito, a diretoria com essa mentalidade, os jogadores com essa mentalidade vão conseguir. Não vão entrar na história do Santos por títulos, mas por um fato histórico, que é uma queda para a Série B. Então, né, que isso entre na cabeça dos jogadores e dos dirigentes do Santos. Outra coisa que eu queria falar aqui com vocês é sobre a questão de alguns jogadores, algumas coisas que não funcionam no Santos, né? Que mais uma vez a gente vem percebendo isso de uma forma muito clara. Questão da marcação. Até separei umas aspas aqui do Claudio Miro, que ele falou o seguinte, abre aspas: a gente pediu para sair de trás, encurtar a marcação para não acontecer esse tipo de jogada. A gente tentou eliminar alguns pontos deles, mas demorava um pouco para encurtar. Ou seja, aquela marcação frouxa do time do Santos, que deixava o Flamengo tocar a bola, deixava o Flamengo fazer o que quisesse com a bola. Claudio Miro disse que pediu que era para encurtar a marcação. Por que não foi feito? Por que esses jogadores não fizeram isso? Isso não é qualidade técnica. Isso, cara, com o mínimo de vontade, ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso. Ele pode ser muito bom, ele pode ser muito ruim. O treinador pediu, você tem que fazer. E como eu falei no começo do vídeo, são times que tocam alguns passes, já estão ali dentro da área do Santos e podem fazer o gol. É isso que aconteceu com o Flamengo. Um Santos que olhou o Flamengo jogar. Um Santos batendo cabeça de novo no setor defensivo. Um Santos que mesmo jogando com 2 volantes, deixa o adversário entrar tocando na bola. Deixa o Everton Cebolinha finalizar completamente sem marcação, livre. Jogadores batendo cabeça, né? Até mesmo no lance anterior ao gol do Cebolinha. Um Santos que tem tomadas de decisões equivocadas, até mesmo no ataque, né? Para ter o contra-ataque, que era uma forma que o Santos estava claramente usando contra o Flamengo. Se confunde, jogador correndo para o lado errado, jogador correndo com o freio de mão puxado. Na hora de lançar, lança com muita força. Ou até mesmo, num outro cenário, jogadores puxando o contra-ataque completamente isolados. Aí chegava a marcação do Flamengo e perdia a bola. É um Santos que joga muito espaçado. Coisas assim que a gente fica falando, não só eu, mas também outros colegas que têm canal sobre Santos, que até de forma repetitiva. Não é possível que eu vejo isso, que você que está me assistindo vê isso, e os jogadores do Santos seguem fazendo isso. Espero que isso seja corrigido pelo novo técnico, Paulo Turra, que vai ter trabalho, muito trabalho, mas vai ter tempo, né? Vai ter tempo. Quinta-feira tem jogo contra o Blume, a gente ainda não tem uma posição, né? Se ele vai com o time reserva para conhecer os jogadores do Santos, se ele vai querer colocar força máxima para conhecer também, né, esse time titular do Santos. Mas muita coisa precisa ser mudada, né? Um Santos que também sofre bastante com a questão do Lucas Lima. O Lucas Lima, mais uma vez, em um jogo importante, se esconde. Parece que tem medo de ser acionado para tentar resolver alguma situação. Então, precisa ser protagonista. Precisa ser protagonista. Não é. Se esconde. Parece que fica atrás ali dos marcadores adversários de propósito, para não ter que receber a bola e ter que decidir. Laterais do Santos, muito fracos. O Gabriel Inocêncio é o melhorzinho do que nós temos, mas ainda assim é fraco. Ainda assim é fraco. É a primeira experiência do jogador em um time grande. Ele não pode ser solução nem para a lateral direita e nem para a lateral esquerda. O Santos precisa contratar urgente para todos os setores. Titular, reserva, contratar urgente. Vai ter dinheiro para isso? Vai ter competência para isso? Eu tenho as minhas dúvidas. Sinceramente. E agora, só pra gente falar aqui, o Santos atualmente está na 13ª colocação, com 13 pontos, e começa já a preocupar, aliás, já estava preocupando, né? Mas agora a água já está subindo.
porque o Santos está na 13ª colocação e o primeiro time na zona de rebaixamento é o Goiás, que tem 11 pontos, né? Ou seja, estamos a 2 pontos da zona de rebaixamento. O Santos vai enfrentar, pelo Campeonato Brasileiro, domingo, dia 2, o Cuiabá, né, fora de casa. Depois, no dia 9, domingo também, né, ou seja, o Santos vai ter uma semana livre entre um jogo e outro, pega o Goiás, provavelmente esse jogo na Vila Belmiro, né, como o Santos não pode ter torcida em jogos do Campeonato Brasileiro, deve voltar para a Vila essa partida. E depois, no dia 16, o Santos enfrenta São Paulo, e depois, no dia 22, o Santos enfrenta o Botafogo. Ou seja, de 4 jogos, 2 contra equipes que estão próximas do Santos, ali brigando, né, para sair das últimas colocações, Cuiabá e Goiás, e depois 2 equipes que estão numa crescente. São Paulo, que está dando certo com o técnico Dorival Júnior, e o Botafogo, que está empolgado, né, é o líder do Campeonato Brasileiro nesse momento, inclusive vencendo até o Palmeiras no Allianz Parque. Então o Santos precisa, sim, dar uma resposta ao seu torcedor. Os jogadores, o novo treinador e principalmente a diretoria do Santos. Principalmente, porque é quem contrata e também quem tem que cobrar. Porque ficar dando declaração de que o Santos vai brigar por Libertadores é você brincar com a cara do torcedor. É você achar que o torcedor é bobo e não assiste aos jogos, não acompanha as notícias. Porque o Santos hoje está mais perto de ser rebaixado do que ir para a Libertadores em 2024. Então espero que seja só um discurso da boca para fora do presidente Andrés Rueda, mas que internamente ele saiba a real necessidade e o real risco do Santos no Campeonato Brasileiro, tá certo? Quero saber a opinião de vocês, se vocês estão otimistas aí para um novo trabalho, né, de um novo treinador, Paulo Turra, me fala aqui nos comentários e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal pra gente sempre ter esse contato aqui sobre Santos Futebol Clube, tá certo? Grande abraço pra vocês, boa semana e a gente se vê no próximo vídeo.